que segura, né, que tira o preparador físico. Até trabalhou com ele também no limite de uma série. Então já tem até uma relação maior, pega pelo pescoço, vai levando, tira, porque o clima ficou muito quente. Os jogadores que presenciaram, né, todo mundo reprovando a atitude. Desequilíbrio total, né, do preparador físico. E o grupo já tinha falado que nem treinaria se tivesse a presença dele. Então, insustentável. A direção, é claro, foi observar o contrato. Né? Como poderia fazer esse desligamento, né? Sem ônus para o clube. E também a manutenção da comissão técnica. O filho dele trabalha na comissão técnica, o Marcos, né? Marcos Fernandes. É filho do preparador físico. Então, como é que fica? O pai é demitido, o cara vai continuar ali, além da relação que tem de anos e anos com o Sampaoli. Acho que o Sampaoli, assim, vai ficar muito... uma decisão dele. O clube tem o interesse da permanência dele. Não foi ele que teve essa atitude, por mais que tenha um relacionamento. Mas cada um responde pelos seus atos, pelas suas ações. Então o Sampaoli, ele concordando com o clube que demite o preparador físico e de repente o filho também saindo junto, ele concorda em permanecer e seguir o trabalho dele. Acho que seria o caminho ideal, porque o Sampaoli agora que ele começa a arrumar o time, começa a encontrar opções. A gente pode entrar depois no assunto Pedro, tecnicamente, taticamente. Aí eu posso dar minha opinião, não sei se é o momento agora, mas como o momento é essa agressão, esse momento triste, um momento que o Flamengo consegue um ótimo resultado, que o Flamengo conseguiu até o momento, aquele momento, não sei como é que está o jogo do Grêmio, a vice-liderança do campeonato, vem de resultado, de recuperação de resultado do Campeonato Brasileiro, porque empatou um jogo no Maracanã com o América Mineiro, né? Um resultado que enche de confiança ainda mais esse time que é muito bom, de ótimos jogadores, para o grande jogo da Libertadores, que depois de tanto tempo, eu não me lembro nem quando foi, acho que foi um gol do Diego, sai um gol de falta do Arrascaeta, tantos motivos para comemorar uma virada, um gol de falta na entrada da área que a gente não vê há anos no Flamengo. Vem um preparador físico desequilibrado, que não tem condições, capacidade de ter gestão de grupo, porque um jogador está chateado que não entrou. Isso eu cansei de ver na minha carreira toda, como jogador, como diretor de futebol e como treinador que fui. Você tem que, nesse momento, individualmente, ter uma gestão de grupo ali com o atleta. E até o contrário, se o cara não está tendo um comportamento, sai por cima. Porque tem diretor de futebol para isso, tem gerente de futebol para isso, tem presidente, tem vice-presidente, tem lideranças no grupo, para até que o Pedro, se está com comportamento errado como atleta profissional, ele sim ser chamado a atenção, não partir para a violência. Acho que a atitude está certíssima, não tinha outra coisa a não fazer, de mandar embora. Está aí a imagem, né? O ambiente pesadíssimo que ficou no vestiário e que poderia ter ficado pior, hein? Porque entrou a turma do deixa disso. Então acho que agora está nas mãos do Sampaoli aceitar a permanência ou não. E a turma do deixa disso, no caso é o Gerson, que era o mais próximo ali no momento, o Thiago Maia também perto, e o Gerson, ele precisou ser tão firme ali para segurar o preparador físico, que ele, segundo a matéria do Pedro, que está no espn.com.br, ele empurra o preparador, o Pablo, na parede, é uma parede de drywall que quase desmonta, professor. E aí mais duas informações, o Pedro ele deve ser multado também, pela atitude ali, né, pelo ato de indisciplina, e depois da reunião de logo mais, deve existir um vídeo do Marcos Braz nas redes sociais explicando a decisão que foi tomada na reunião. Isso tem pouco a ver com o futebol, né? Isso tem mais a ver com assédio no trabalho, mais do que assédio, é uma agressão física no trabalho. Deu BO, literalmente, há um boletim de ocorrência a respeito disso. É indefensável, não dá para voltar atrás, quebrou o cristal, como dizem, né, de confiança. Como é que você vai trabalhar com esse cara a partir da segunda-feira? Ele errou, reconheceu, foi na rede social, mas
Já está feito. O grupo mesmo já tinha se posicionado que se ele estivesse lá, o grupo iria tomar uma atitude. Você acha que o cristal do Sampaoli quebrou, professor? Aí é o capítulo 2. Porque isso aconteceu, a origem de tudo isso são as queixas do Pedro, que ele também coloca lá na rede social. Eu não vou nem falar dos ínfimos minutos que estão me dando. Né? Então, isso é a ponta de um iceberg. Ou a base do iceberg, porque o negócio é pesado. Né? Não é só isso, não é algo isolado. Isso aconteceu por alguma coisa que está acontecendo lá dentro do Flamengo e que a gente, até pelo que vinha discutindo, estamos mais fora do dia a dia do que gostaríamos, nem calculávamos que tivesse essa dimensão. O Pedro é um jogador que durante muito tempo, o Zinho falou, e é verdade, um jogador, ninguém quer sair do time, reclama. Não, isso em qualquer time do mundo, né? Não é o Pedro e não é no Flamengo. Mas você veja que o Pedro tem um histórico até de ter aceitado muito isso na passagem dele pelo Flamengo. Sim. Mas o Flamengo montou o elenco que montou, mano, e assim, não dá pra jogar todo mundo, gente. Não dá mesmo. Voltou o Bruno Henrique. Tá, a gente olha pro time titular hoje. Quem que sai pra entrar o Pedro? O Gabriel? Mas tem o Gabriel. Eu acho que não é unânime que o Gabriel é muito pior que o Pedro. Não é. Enfim, nesse sentido a gente pode até falar depois. Não tá em contrato nenhum. Até porque são duas coisas separadas. Exatamente. Porque o que o cara fez, mano, é o que eu até falei. Não tem discussão, velho. É rua. O que o Flamengo acabou de confirmar. Não, o que o Flamengo acabou de confirmar agora foi o que o Zinho falou. Olhou o contrato, vamos fazer tudo direitinho. Até aqui, pra mim, o Flamengo tá fazendo tudo certo. É o famoso perdeu a razão. É isso, cara. Você perdeu a razão. Não, e foi o que o Zinho falou. Ele podia pegar e levar isso pra cima. Só que o que eu escuto muito, e aí não é achismo, é coisa que eu já apurei olhando por aí, é que o Flamengo ele já tem há algum tempo um problema de... O Flamengo tem um staff técnico ali no departamento de futebol muito bom. E no geral, o trabalho do São Paulo é considerado que é um trabalho de conteúdo, que os treinos são bons e tal. E o Flamengo tem um outro mundo que é o Braz e a pessoa dele. Parece que eles vivem em planetas diferentes. Assim. O Flamengo não tem alguém que faça esse molho no dia a dia, de interligar, de conversar, de tomar decisões de gestão técnica, inclusive. O Flamengo tem ali diretores que são bons para negociar, para ir atrás e tal. Mas não tem ninguém. Quem que é o nome do Flamengo, por exemplo, que está no dia a dia? O Zinho fez esse trabalho de dia a dia. De estar ali junto com o treinador, da comissão. Hoje tá lá o Juan, tá lá o Fabinho, né? Tá lá o Gabriel. O que eu escuto é muito nesse sentido, de esses mundos diferentes. O papo que eu escuto é assim, dentro do dia a dia de trabalho as coisas vão bem, as pessoas se dão bem, tem muita gente qualificada no staff do Flamengo. Agora, como é que tudo isso está acontecendo já? Porque é o que o professor falou, me parece que é um negócio que já estava meio corroendo ali até estourado chegar numa situação dessa. Ao contrário, às vezes botam lenha na fogueira. O Braz não acabou de discutir com o Gabi outro dia por causa de gramado? Então, de buraco no gramado? o Zinho, eu não sei se você tem informação de como fica o ambiente ali, se realmente a escolha da permanência do Sampaoli ela é a ideal, né? Porque o trabalho é bom. A gente vê. E imagina, romper de novo um trabalho, cara. Sim, sim. Pra mim, isso tem sido o problema do Flamengo. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão, faz tempo. Mas porque, assim, o que acontece, né, Zinho? De ontem à noite até hoje de manhã, qualquer informação, poxa, o trabalho ele tá condenado, não tem clima, né? O Flamengo vai estudar as questões jurídicas. E, assim, juridicamente, eu não sou especialista, mas tá claro que o Sampaoli ele não pode ser demitido por uma justa causa. Não, a questão foi com o preparador físico. E ele não tem que responder por nada disso. E segundo o Pedro, a direção do Flamengo foi até pega de surpresa quando o São Paulo disse que por ele continua. Porque eles imaginavam que o São Paulo comprasse o lado da história Até por causa da postagem, que ele não foi muito Até por causa da postagem. Ele foi mal na postagem. Porque ele não tem responsabilidade em cima do que, claro, o preparador físico fez, mas ele tem responsabilidade de como ele reage. E eu não sei como os jogadores entenderam a postagem dele. Quando ele coloca a insatisfação do Pedro e a agressão que o Pedro sofreu, ou o agressor, no mesmo nível ali. Não, ele foi muito mal. Ele, assim... Ele também foi mal nessa postagem. Ele foi mal nessa postagem. Era melhor fazer como o Flamengo fez. Não deu nenhum tipo de declaração. Deita a cabeça no travesseiro, se conseguir dormir. Eu não conseguiria dormir com um ambiente desse que foi formado ali.
Mas dar uma respirada, analisar bem para saber o que vai falar. Eu acho que sim, ele permanecer, por isso que eu falei, depende muito dele, porque a direção do Flamengo quer que ele permaneça. O problema é saber se ele vai querer continuar sem membros da sua comissão técnica que veio com ele. Aquela coisa da lealdade, tá junto. Eu acho que ele, né, deveria permanecer. Porque aí sim, analisando, cara, é amigo, tá muito tempo com ele, mas errou, e errou feio. Fez. E não pode prejudicar um sonho que ele, Sampaoli, teve, porque ele declarou isso. O grande objetivo dele no Brasil era treinar o Flamengo. A ponto dele já ter residência no Rio de Janeiro sem ser treinador do Flamengo. Ele tinha esse objetivo, ele quis isso. Aí quando ele consegue isso, uma atitude ridícula, um desequilibrado que estava na comissão técnica dele, é que não é a primeira vez que faz. Ele vai ficar comprando o barulho desse cara? Ó, você é meu amigo, cara, desejo o melhor pra você, tô aqui, pô, se precisar. Agora, você errou, cara, você errou e errou feio. Então segue o seu rumo. Eu faria isso com qualquer amigo meu. Eu não vou ficar cobertando um cara que cometeu erro, que fez uma barbaridade dessa, agredir, partir pra violência, querer resolver no mundo que a gente vive hoje, com todas as informações que tem. O cara dentro do vestiário dá um soco no jogador porque o cara não quis ali aquecer. Multa, como o Flamengo vai multar o Pedro. Ó, vai treinar uma semana à parte. Tem várias atitudes que podem ser tomadas do que fazer o que esse idiota fez, que é dar um soco na cara de uma pessoa. Não existe isso, não existe. Eu espero que o Sampaoli, né, nessa reunião, entenda a posição da diretoria do Flamengo e que ele siga o seu trabalho. Aí ele tem que chamar o Pedro. Decidiu permanecer? Segunda-feira, chama o Pedro, senta com ele, olho no olho. Pega uma pessoa, eu aprendi isso, você tem que ser sempre uma testemunha. Senta do lado, olha no olho do Pedro, o que você está insatisfeito? Escuta do jogador, escuta do atleta e fala a postura dele. O meu sistema de jogo é esse, eu não tenho a intenção de jogar com você e Gabigol ao mesmo tempo. Isso pode acontecer durante o jogo, dependendo da situação da partida, dependendo do que eu enxergo taticamente. A minha função como treinador é a escalação, é treinar e é te dar condições. Agora a escolha para jogar ou não é minha, e você tem que respeitar isso, como eu te respeito e vou te dar oportunidade. Agora vai o outro ponto. Acho que ele dá pouca oportunidade pro Pedro. Vocês acham? Porque a matéria do Pedro Ivo Almeida, diz que ontem existiu assim uma ideia de que ele jogaria por alguns minutos e até por isso inicialmente o pedido, aquece pra valer mesmo, tá? Porque você já vai entrar e daqui a pouco não entra. Nisso eu acho que aí tem um porém. Porque Nisso às vezes também, é isso que eu ia falar. Agora, que ele tá tendo poucos minutos, eu concordo. Agora, em outro aspecto, eu não sei como que tá o dia a dia. A gente não tava falando que o Laje colocou o Sauer, porque talvez o Sauer tava ali treinando bem e tal. Não sei como tá treinando bem. Se na hora que você chamou pra aquecer, ele já tá meio assim... O fato é que sem ele em campo, o Flamengo tá jogando bem. Exato. E como eu falei, tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro. Ele não tá ficando no banco pra um cara assim, muito pior que ele. Agora, que eu acho que ele deveria jogar mais, eu também acho. Por outro lado, eu não tenho esse dia a dia. Eu acho que seria, sacanagem com quem tá assistindo a gente falar, não, ele tá treinando bem, eu não sei. Porque o termômetro é o treinamento, é o dia a dia. A atitude de cobrança dele, nesse caso, isso não justifica a agressão. Não, a gente tem que falar sempre isso, porque as pessoas acham que a gente não justifica a agressão. O cara tá demitido e acabou. Mas foi também uma atitude afrontosa. No sentido de que havia mais uma substituição a fazer, ele para de aquecer, há um ruído ali. Sim. Agora tudo é uma consequência, há um ruído, o rapaz falou de pressão psicológica também. Como é que ele está se sentindo? Não sei Como se é que ele isso está sendo tratado? Não sei se nesse sentido, depois dessa conversa, isso pode antecipar uma saída dele. Tem proposta aí toda hora de Arábia, de não sei de onde, de repente O que o Zinho falou é muito Que é certo. o que eu questiono até com a permanência do Sampaoli, porque não dar chances
que ele tá reclamando, não tem a ver só com o idiota que agrediu ele lá, que já foi de beijo, já resolveu. Esse é o fim de um processo. A minha questão é essa. Eu acho que pro Flamengo era muito importante permanecer com o São Paulo e que as coisas fossem resolvidas. Mas Porque você acha o Flamengo que tá trocando toda hora. a as coisas não tão informação indo. do Pedro é que a liderança ali do elenco, os líderes, eles entendem que é importante manter o Sampaoli. Então- Isso serve então- para Gerson, para Felipe Luiz. Então beleza, né? então toca a vida, é isso. É. Se os caras não Mas abraçam. ele- Agora, se os caras não acreditam mais e não abraçam, Porque aí pode ser o aqui o Guardiola, último não adianta. parágrafo dele, porque ele faz um textão, né? O São Paulo faz um textão, quase que uma homilia, né, professor? Onde ele quer salvar os dois, inclusive. É, Não, porque aí ele fica fala o pensando seguinte, em ó, salvar ele fica- não Pedro tenho e Pablo, dormido né? pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Exatamente. Mas tem que ajudar o Pedro, não tem que ajudar o isso, Pablo. O Pablo, Já né? foi. Ele queria ajudar o Pablo, gente. É isso, Ele queria exatamente. ajudar o Pablo. Não é, Zinho? Esse depoimento dele é pra tentar salvar o amigo. Mas o Pablo é inajudável nesse Não tem momento. como, já é foi. Não indefensável. tem jeito. É indefensável. Tem Agora não. jeito. O que Mas aí causa- se o elenco vê que ele tá querendo ajudar E o se o Pablo, Pablo não é Pedro. amigo mesmo, se o Pablo é amigo mesmo do Sampaoli, ele vai entender o Sampaoli permanecer. Isso, porque foi exatamente. ele que fez a borrada. Claro. É isso. Ele é o número 1 do São Paulo. Ele não é só um preparador físico. Ele é o Murtosa, que era do Filipão. Ele é... O Murtosa virou o cara. Virou. Entendeu? É uma coisa objetivo. muito... É. Ele é um Murtosa. É fazer uma comissão técnica nova. O Zinho Aí vai lembrou, o tem um ponto, filho do cara professor. lá. Professor, Pois é. pô, aí eu posso até dar um relato melhor, porque assim, como eu não é que porque eu fui jogador não, tá? É porque assim, o que acontece? Ele é o número 1 porque ele não é só o preparador físico, ele dá treino tático também. Quando o São Paulo não está no campo, quem dá treino é ele. E o que acontece? Quem tem mais contato com os atletas que não estão sendo muito utilizados é o segundo. Geralmente, o pós-jogo, quem dá os treinamentos é o auxiliar. É o Mortosa, é o João Martins, entendeu? É o Marcão, Cuquinha, do Fluminense, é o é Alves. o É o Cupertino. Cuquinha. E o que acontece? O cara que está insatisfeito, que não está jogando, isso é relato pessoal, tá? Porque anos e anos convivendo ali. O cara, às vezes, não fica bicudo pro treinador, mas o cara que está dando treino para ele é que tem um conflito maior. Sim. E isso já deve estar vindo, ó, esse atrito no dia a dia do treino, com o certeza. cara do jeito que... Por isso que o Pedro relata ali, como é que ele fala? Não sei o que, psicológico, há semanas. Porque é o cara que tá dando treino pra ele, é o cara que de repente, como tá falando com ele, como é que tá tratando, como é que ele também tá se dirigindo pro cara. Entendeu? Aí estourou num jogo que entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra Thiago Maia, entra todo mundo, e o Gabigol não estava fazendo um brilhante jogo, e o São Paulo não toca no Gabigol, não mexe. Tem seus méritos, merece, é o grande artilheiro, é o jogador da história do Flamengo, mas se estiver jogando mal, pode sair também. Só que o São Paulo não tira o Gabigol. Pra tirar, ó, tira todo mundo. Deixa até o Arrascaeta no banco, É verdade. no início do jogo, que quase complicou o jogo. Mas o Gabigol não toca. Aí o Bento tá no banco e fala, cara, eu não vou jogar nunca. Os caras não tocam no Gabigol. E nos treinamentos eu não vejo a chance. Aí, meu amigo, estoura tudo como estourou. Aí o idiota não sabe dialogar, não tem o poder de convencimento para o atleta ou motivar o atleta. Cara, não é por aí, calma, tu vai ter tua chance, vamos lá. Não, quer resolver na violência. Então tem que ir pra rua mesmo. E o Pedro segurou o revide, hein? Porque até o Pedro, antes do murro, pelo relato do Bel, ele leva 3 tapinhas no rosto, aí ele segura o braço do cara, Não é, e o cara dá um murro bater nele. no rosto do homem, de homem, isso aí. Muito equilíbrio do Pedro também, da coisa Não, não realmente. ter virado Foi. um engalfinhamento ali. Não dá problema. E isso que o Zinho falou, né? Às vezes, né, Zinho, esse auxiliar, ele é até mais próximo de quem tá fora, e ele às vezes é até o cara que acalma, né? Mas é, porque não é normalmente ele é que isso. toma a decisão. Normalmente, Não é? quando eu tive Não, coisa, vem quando eu aqui. tive É coisa, isso, o Carilho é era muito isso. esse cara. Não é isso? O Carilho O Milton vinha. Cruz, Lembra lembra do desabafo? Você pegava logo o pós-treino, você pega um na conversa ali e tal. E normalmente é o que você falou, é o cara que aparta, que coloca pano quente. Ele sai dando murro, Não, isso é e maluco. tanto é maluco que os caras que comentaram ali na postagem do Pedro são os que também eram os de fora e que estavam, acho que por aqui. Que é Vidal, é Marinho,
Até que o já Léo foram. Pereira. Então, até por isso eu queria uma informação, mas assim, não, os jogadores falaram que tudo bem, porque, mano, eu acho que o caldo tá meio desandado. Você acha? Eu acho, cara, porque, querendo ou não, e aí o São Paulo, na oportunidade que ele teve de se posicionar, como o Zinho Isso, falou, exato. meu, é meu É amigo, isso. mas, e eu vou te falar, Perfeito. com meus amigos é assim, quando faz M, eu falo, fez M e você que lide com as consequências, Claro. meu parceiro. Não, a oportunidade que ele teve, ele foi lá e passou pro banir. Aí o jogador já vai ficar, pô, esse cara tá de sacanagem com nós. O cara vem falar que tem que ajudar o Pablo. Por outro lado, é o que eu falei, pro Flamengo seria, mano, muito ruim romper de novo um trabalho. Pra mim, Que é o bom problema nesse é momento, que é né? bom. Quer dizer, e pra mim, o problema do Flamengo nos últimos anos é essa ruptura de trabalho toda senão, hora. pode parecer aquela situação que a gente discutiu do Cudê. Que O ficou ali Atlético. no... Que primeiro ficou um baita louco também, jogou É isso. tudo, aí depois voltou, não, vou voltar a treinar, não pedi demissão, Vai ter- porque tinha uma multa lá, do mesmo jeito que tem uma multa do São Paulo. Vai ter que refazer uma comissão técnica. Ou reconstruir essa confiança, se é que ela já existia, se ela não existe mais, enfim. As coisas agora são ser tomadas, as decisões precisam ser tomadas com muita... Nisso eu acho que a diretoria foi bem. Não saiu falando depois do jogo. Eu acho que muita gente fica, a diretoria não vai falar. Mas eu acho que eles agiram certo. Segura, vamos resolver. Já teve uma loucura do caso. Sim. Agora todo mundo sai chutando balde também. não Até adianta. porque menos de 24 horas depois a gente tem mais elementos. É isso. Sim, e no ESPN.com.br tem quase que um minuto a minuto da nossa equipe, então, apurando e contando pra vocês tudo que tá acontecendo nos bastidores do Flamengo, mas claro, dentro aqui da nossa programação também, com mais edições do Sport Center, do Linha de Passe, e na quinta-feira, o jogão, hein? Na ESPN, no Star Plus, entre Flamengo e Olímpia. Zinho, vou me despedir de você, tá bom? Valeu, irmão. Mais Essa uma semana vez um você vem prazer. pra cá ou não, hein? Abraço pros companheiros. Não vou, rapaz. Não me levam mais pra São Paulo, poxa. Tô com saudade de vocês. Bem essa Você me pagar um semana. jantar. Tem essa semana que eu ia pagar o jantar. Ah, Tem nessa. Mas o Flamengo o senhor escolhe as semanas a dedo, não é de hoje. O Flamengo joga em Não é casa. de hoje, viu, Zinho? Mais pra frente não dá, Zinho, porque aí já vai chegando no final do mês e apertando, você sabe, né, Renato? Quinta-feira estarei no Maraca, em loco. Tá bom, é isso. Boazinho. Tchau, Renato. Até mais, tá? Não. Professor, Valeu, amanhã Bruno. de manhã você tá aqui Amanhã eu estou. no F360? Firme e forte. A partir das 9 horas, tá? Opa. E eu às 11 no Sport Center. Eu às 16 e o Zinho às 18, Zinho, é isso? É isso aí, Vai parceiro. passando o bastão pro outro. Isso, Tá a é isso. programação inteira. Programação completa estaremos aqui, tá bom? Boa semana aí pra todo mundo, tá, pessoal? Até mais e não se esqueçam, hein, é semana com grande cobertura de Conmebol Libertadores e também de Conmebol Sul-Americana aqui na ESPN e também no Star Plus. Tchau, até mais.